Meus amigos, meus irmãos, quero vos saudar a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Deus esteja vos abençoando sempre. Nós vamos ler um texto na Bíblia Sagrada e falarmos um pouco do poderoso Evangelho de Cristo, que, aliás, tem sido muito deturpado nesses últimos tempos. Nós vamos deixar que Deus nos inspire para que falemos o que convém, para que falemos o que Ele realmente aprova. O que Ele aprova está na Sua palavra. Para tanto, eu vou ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem do Senhor Jesus é uma ordem dada aos seus discípulos e, posteriormente, a todos quanto estão em Cristo, são salvos e têm compromisso com o Senhor. Pregar o Evangelho é falar de Jesus, contar as coisas que Ele fez, falar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua futura vinda. O que muito pouco se tem falado nesses últimos tempos. O que muito pouco se tem pregado. O que se prega hoje é um evangelho de facilidades. É um evangelho que promete mundos e fundos. Onde as pessoas estão indo para a igreja não para terem um compromisso com Deus e com a sua palavra, mas para serem entretidos. O evangelho não é entretenimento. A igreja não é um local onde você entra para ouvir o que você quer. Você entra ali para ouvir Deus através da palavra. E todo pregador tem que ter essa consciência de que ele não vai falar aquilo que ele quer, para magoar alguém, para expor as suas ideias, para ser famoso, para ter fama, para ter status. Não. Ele vai falar o que convém, a sã doutrina, ao que convém falar segundo as Escrituras. E se assim não acontecer, não tem resultado nenhum. É um povo que vai na igreja e, dependendo do que ele ouve, ele não volta mais. Se a palavra é dura, se a palavra é de repreensão, de exortação, não volta mais. Porque a sua vida é uma vida pregressa. E a palavra confronta, o evangelho confronta. O evangelho requer uma atitude, uma mudança de comportamento. E se você for numa igreja onde não te exigem nada segundo as Escrituras, isso não é uma igreja, isso é um clube. Se você vai em uma igreja onde se ouve tudo menos o Evangelho, isso não é igreja. Onde os cânticos têm mais prioridade do que a palavra, isso não é uma igreja. Isso é um centro de recreação. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para pregarmos o verdadeiro Evangelho. Esse evangelho que confronta, esse evangelho que mostra o que Deus requer do ser humano, esse evangelho que muitas vezes nos coloca contra a parede e diz: este é o caminho, ande por ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é esse evangelho onde as pessoas estão dançando na igreja, com atitudes reprováveis, com pseudas línguas estranhas, com manifestações estranhas. Este não é o evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho tem que ter poder. Poder para transformar, e poder para curar, e poder para salvar. Um local onde não se prega uma palavra transformadora, um local onde não se prega a verdade, um local onde não se prega que ali tem que ter um comprometimento com as Escrituras, não é um local onde você vai ter a sua vida espiritual crescendo. Não vai. Você precisa realmente ir para um local, uma igreja, onde se prima pela exposição correta da palavra. E Jesus, ele mandou que os que viessem depois dele
pregassem este evangelho. O evangelho da salvação, o evangelho do perdão, o evangelho que mostra que existe um local especial para nós. Esse local se chama céu, mas só se vai lá, só se vai morar nesse lugar quem viver uma vida digna segundo as leis e os mandamentos de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Vivendo um evangelho que permite tudo, que não proíbe nada, de facilidades. Não também um evangelho onde as pessoas estão aprisionadas em um calabouço espiritual e guiadas por líderes interesseiros que visam somente o dinheiro. Não é isso. O evangelho é liberdade, mas não é libertinagem. O evangelho, ele leva o homem mais perto de Deus. Se este evangelho que você escuta não te leva mais perto de Deus, procure um local onde você escuta a palavra e esta palavra te leva mais perto de Deus. Você sentindo a presença de Deus. Porque quando se prega o genuíno evangelho, o Espírito Santo está presente para confirmar a palavra. Mas se você vai num local onde se prega, se canta, e você não sente absolutamente nada, procure rever os conceitos sobre frequentar esses ambientes. Eu tenho sentido a presença de Deus durante esses 40 anos que sirvo ao Senhor. Tenho passado por lutas, tenho passado por dificuldades, mas nem assim deixo de acreditar no genuíno evangelho. Nem assim eu deixo de ter fé, ter esperança em tudo que diz a Bíblia. O evangelho é poder. O evangelho é graça. O evangelho mostra Cristo o Salvador, e só Ele é o Salvador. E fora dele não há salvação. Fora dele não tem perdão, não tem misericórdia. Mas os que estão nele alcançarão a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus vem através do evangelho. A graça de Deus é um favor que você não merece, nunca vai merecer, nem eu, nem ninguém. Mas o Senhor resolveu nos dar de graça a salvação e a vida eterna. Estar em Cristo Jesus é viver uma nova novidade de vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um evangelho onde a pessoa não é transformada, não é mudada, continua com os mesmos hábitos e com a mesma vida pecadora, pregressa. Não é um evangelho transformador. É um evangelho humano. É um evangelho onde as pessoas estão ali simplesmente para obter vantagens sobre o rebanho. E muito se fala nisso. Tem muitos críticos na internet, muitas vezes com razão, mas muitas vezes para denegrir a palavra, denegrir os cristãos. Existem muitas igrejas sérias, existem muitos pastores sérios, existem pessoas comprometidas em pregar a palavra que não ganham nada com isso, a não ser a satisfação de saber que estão fazendo um serviço a Deus. Eu não ganho nada pregando o evangelho. Eu já preguei em muitos lugares. Preguei em festas, congressos, cruzadas evangelísticas, e na maioria das vezes não me davam nem a passagem, como o tempo que morei em Várzea Grande, preguei em Cuiabá, Várzea Grande. Eu ia com o meu próprio dinheiro e voltava com o meu próprio dinheiro, mas feliz por ver os resultados. Salvação, batismo com o Espírito Santo, curas divinas. E hoje nós temos muitos profissionais para entreter o povo. E as pessoas saem dali com o seu pecado, com a sua vida miserável. Deus não fala, Deus não revela, Deus não faz nada. Eles querem isso, pregadores que falem aquilo que eles querem ouvir. Mas pregar o evangelho, pregar a palavra é falar aquilo que Deus tem para dizer. Então eu tenho para dizer que existem muitas igrejas sérias que pregam a palavra de Deus com verdade e que não aprovam esses movimentos tão distorcidos das Escrituras, misturado com tanto misticismo e tanta coisa reprovável. Reprovam isso e não admitem no seu seio, não admitem na ministração do culto esses movimentos carnais, que eu chamo de movimentos carnais, que enchem os olhos e as pessoas dizem, nossa,
Isso é que é poder, mas não é poder, isso é manifestação carnal e humana, mas existe o verdadeiro poder de Deus. Quando a pessoa entra, escuta o Evangelho, o Espírito Santo lhe toca e essa pessoa diz, vou mudar de vida, vou deixar o meu pecado, vou voltar a minha vida para Cristo e vou viver segundo a sua palavra. Então preguemos esse Evangelho, preguemos esta palavra, a tempo e a fora de tempo. E se você não gostar do que você vai ouvir, você pare para pensar. O que Jesus falaria hoje? O que Jesus pregaria hoje? Ele pregou o amor, mas também repreendeu, exortou e condenou religiosos, cuja única intenção não era servir a Deus, mas o seu próprio ventre, os seus próprios interesses. Ele faria a mesma coisa hoje. Por isso, em nome de Jesus, eu te digo, o Evangelho de Cristo é o poder transformador para as vidas. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, em nome do Senhor Jesus, escute essa palavra, medite e que Deus te abençoe. Eu te peço, você que não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.